Oi gente, tudo bem? Esse vídeo vai responder as perguntas sobre o que é empréstimo, para que presta, quando a gente pode usar e o mais importante, quais as taxas que eu tenho que estar de olho na hora de aceitar o empréstimo. Então fica ligadinho que a gente vai falar de tudo isso hoje. Primeiro de tudo, gente, empréstimo é uma ferramenta de antecipação de consumo. Ou seja, se eu preciso consumir hoje, mas eu não tenho dinheiro, eu uso do empréstimo para poder fazer esse consumo. Por isso, é muito importante você ter certeza que isso que você vai consumir hoje não pode ser consumido no futuro. Porque se você pegar empréstimo para coisas que poderiam ser planejadas para ser paga à vista, você pode acabar complicando a sua vida financeira mais do que precisa. Por exemplo, eu fiz um empréstimo aos 18 anos, que foi o meu financiamento estudantil. Mas se eu não tivesse feito naquela idade, provavelmente eu nunca conseguiria ter feito universidade e minha renda não iria aumentar porque eu não teria diploma. Então, para mim, foi uma boa pegar um empréstimo. Mas, por exemplo, se você quer fazer uma cirurgia plástica ou comprar um carro novo porque o seu tá muito velho, isso dá para esperar, dá para se planejar e dá para você comprar à vista sem se enrolar muito. Entendeu a diferença? Empréstimo não é uma ferramenta ruim, pelo contrário, é muito boa, mas ela é boa se usada na situação correta, porque se a gente usar para coisas que a gente poderia se planejar, a gente corre o risco de acabar embolado financeiramente. Na hora de fazer o seu empréstimo, você pode optar pela tabela saque ou price na maioria das instituições financeiras. E qual é a diferença entre essas duas tabelas? Bem, na tabela saque, a sua amortização é constante, ou seja, todo mês você vai pagar o mesmo valor do saldo devedor. Mas isso faz com que a sua parcela seja variável, e normalmente as primeiras parcelas são bem mais altas, e com o tempo vai ficando menor. A vantagem da tabela saque é que o valor final que você paga de juros é bem menor, por ter a amortização constante. Já na tabela price, a sua parcela é constante, variando totalmente quanto que você paga de juros e amortiza todos os meses. Essa tabela é boa para quem não consegue se controlar ou não tem muito dinheiro para o começo do pagamento do empréstimo, porque você sabe exatamente qual o valor da parcela que você vai pagar e no início o valor da parcela na tabela price é menor do que na saque. A coisa ruim é porque na tabela price você paga um valor bem maior de juros. Então pense bem antes de escolher entre essas duas tabelas. Depois, é muito importante você pedir um simulado do seu empréstimo antes de fechar o negócio. Por quê? No simulado vai ter o valor da taxa de juros, que é importantíssimo saber, taxa de multa, taxa de mora, que são taxas que você vai pagar caso você fique inadimplente. E também você tem que olhar, olha, não esquece isso, viu? Olha a 7, que é o custo efetivo total. Lá vai estar o custo da taxa de juros, impostos, seguros e qualquer outra coisa que tiver embutida no seu empréstimo. Com a 7, você vai saber o valor real que você está pagando por aquele dinheiro que você está pegando emprestado. Então não esquece de olhar ela, viu? Por fim, tendo olhado tudo isso, escolhido a melhor tabela para você, chegou a hora de negociar. Primeiro de tudo, nunca pegue empréstimo por meios eletrônicos e digitais. Por quê? Pela facilidade que eles têm, ou seja, você não precisa falar com ninguém, você não precisa deslocar em nenhum lugar, você paga uma taxa de juros muito maior. A título de exemplo, eu fui pesquisar e se eu pegasse pelo aplicativo da minha instituição financeira, a taxa básica era 8% ao mês. Já ligando na minha instituição financeira, eu conseguiria uma taxa de 2,39% ao mês. Já indo à minha instituição financeira, eu conseguiria uma taxa de 1% ao mês. Então, só pela dificuldade já se abaixa um pouco a taxa de juros. Sempre prefira fazer negociações presenciais, assim você já garante que vai estar conseguindo uma taxa melhor. Depois disso, pesquise sobre o assunto, veja outras instituições financeiras, veja quais taxas você conseguiria nessas outras instituições. Porque se você for preparado e jogar a taxa de outras instituições lá na mesa de negociação, talvez isso seja uma coisa que vai pressionar o atendente para abaixar a sua taxa de juros. E claro, quem está preparado consegue muito mais. Além disso,
estar preparado, saber qual é a taxa de juros e estar presente, não procurar por meios eletrônicos, você pode, para tentar baixar a sua taxa de juros, oferecer uma garantia, por exemplo, um carro, uma aplicação, um imóvel. Mas atenção, cuidado ao oferecer seus bens, porque se você não conseguir pagar o seu empréstimo, você vai acabar mais endividado e sem bens. Então pense bem antes de fazer isso. E só ofereça bens se for um empréstimo que realmente vai fazer a diferença positiva de longo prazo na sua vida. E por fim, a minha maior e mais importante dica é invista em educação financeira. Com educação financeira você vai entender melhor dos produtos financeiros e vai usá-los da melhor forma na sua vida, sem ter complicações. Empréstimo é um produto financeiro e pode ser usado para ajudar a gente a realizar muitos sonhos, mas o problema é que tem muita gente utilizando a ferramenta ou produto financeiro empréstimo para os objetivos errados. E isso acaba fazendo um monte de complicações na sua vida financeira. E você só vai ter a vida financeira mais tranquila quando você começar a estudar educação financeira, porque sem educação financeira a gente é levado como uma pena ao vento, sem saber para onde ir, sem saber para onde cair. Então não seja mais uma pena ao vento e conquiste a sua independência financeira através da educação financeira. Eu tô aqui para ajudar vocês, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, deixe like, compartilhe com quem precisa saber sobre esse assunto. Um abraço e até a próxima!